Bom, gente, o romance O Fogo Morto, ele se divide em três partes, ok, gente? Três partes. Veja só. A crítica costuma dizer que são três novelas interligadas, tá bom? Como é que divide isso? Exatamente, as três partes que se divide um romance O Fogo Morto são as partes relacionadas a cada personagem, tá? Esses personagens, logicamente, têm uma relação, né, entre si. No entanto, cada personagem terá a sua parte estudada, vista, codificada de uma maneira mais específica. A primeira parte fala sobre um personagem chamado José Amaro, o mestre José Amaro, tá? O mestre José Amaro, gente, ele é um artesão que lida com o couro, tá? Uma profissão específica da região do Nordeste, tá? Esse personagem, o mestre José Amaro, gente, ele é contra, mas é contra a prepotência dos senhores de engenho. Ele é tanto contra essa prepotência dos senhores de engenho que ele faz uma parceria, né? Que ele faz uma parceria com o banditismo, com o bando de cangaceiros, tá? Porque assim ele acha que ele vai ter respeito, porque ele é informante do bando dos cangaceiros em relação àquela sociedade, tá? O mestre José Amaro, gente, ele ainda tem em si o que a gente chama de valores dominantes da sociedade patriarcal. E ele acha ainda que ele manda nas mulheres, que ele manda na esposa, que ele manda na filha. Tanto é que ele maltrata a esposa, maltrata a filha, tá? E o destino dele é o seguinte, ele vai ficar sozinho. A solidão será o seu destino. E ele ficando sozinho, ficando solitário, ele vai ter um destino trágico, porque ele vai se matar, tá? Então, o final da história para o mestre Amaro é o suicídio, tá? A segunda parte do romance, gente, é relacionada a um senhor de engenho, tá? O chamado Coronel Lula de Holanda, né? A segunda parte chama O Engenho do Seu Lula. O seu Lula é o senhor de engenho Lula Holanda, tá? Ele é um senhor de engenho do famoso engenho Santa Fé. Famoso engenho da região, né? Santa Fé. Ok? Ele é prepotente, é um senhor de engenho mesquinho. Ele trata de forma desumana os trabalhadores do engenho, os escravos do engenho, tá? Tanto que depois que acontece a abolição, os escravos vão abandonar completamente o engenho Santa Fé. E aí o coronel Lula de Holanda, ele vai ficar sozinho no engenho, né? Como que ele vai tocar agora o engenho? Como que ele vai administrar o engenho se as atitudes que ele tinha eram atitudes desumanas e nenhum escravo quis ficar com ele, tá? E o engenho Santa Fé vai ficar às moscas. A parte administrativa do engenho Santa Fé vai acontecer uma decadência muito grande. A produção de cana-de-açúcar vai acontecer uma decadência muito grande, tá? E os coronel Lula, o senhor de engenho, né? O famoso dono, proprietário do engenho Santa Fé, vai sofrer uma caída muito grande, né? Ou seja, o coronel Lula de Holanda vai representar no livro Fogo Morto essa decadência dos senhores de engenho, que não admitem, em hipótese alguma, essa modernização. Ok, gente? O que vai acontecer com o coronel Lula, o senhor do engenho, né? Ele ainda, mesmo em fase de decadência, ele vai manter a sua pose de grande senhor, né? De grande senhor. E vai ocorrer com esse personagem o que a gente chama de desequilíbrio psíquico, oriundo dessa decadência, tá? Decorrente desse processo de decadência social, tá? E aí no final dessa parte, uma famosa frase, assim como tem as frases famosas da literatura, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver,
do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Olhos de Cigana Oblíqua e Dissimulada, do Dom Casmurro. Meninos, eu vi, né? Do poema Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Estamos em pleno mar, né? Do poema Navio Negreiro, do Castro Alves, né? Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, né? Do Casimiro de Abreu, né? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, né? Do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. O Fogo Morto tem uma frase famosíssima da literatura brasileira, que é: acabara-se o Santa Fé. Acabara-se o Santa Fé. Santa Fé é o engenho. A decadência do engenho. Acabara-se o Santa Fé. Certo, gente? Parte 3 do romance talvez seja o personagem mais famoso do Fogo Morto, do José Lins de Rego, né? É o Capitão Vitoriano. Tá certo, gente? O Capitão Vitoriano é um pequeno proprietário de terra. Ele leva uma vida muito modesta, né? Nas duas primeiras partes do livro, ele é tratado como uma figura ridícula, por quem o conhece, né? Uma figura quase grotesca. Então até que ele tem um apelido, um apelido nas duas primeiras partes do livro, que é um apelido não muito agradável, que é o Paparrabo, né? O Paparrabo. O apelido do Paparrabo significa ele é grotesco, ele é feio, ele não vale nada, né? É melhor não tê-lo com a gente, né? Ok? Só que na terceira parte ele se eleva, né? O Capitão Vitoriano se eleva. Ele se transforma num homem idealista, ele se transforma num representante da luta pela justiça, ele se transforma num representante da luta pelos fracos. O capitão Vitoriano, ele representa o sentido do nobre, o sentido nobre. Lembrando quase aqueles cavaleiros da era medieval. Tanto é que o Capitão Vitoriano, pela crítica literária, ele é conhecido como um personagem quixotesco. Um personagem que tem ideal, um personagem que sonha, um personagem que busca a relação da nobreza. Capitão Vitoriano é um personagem quixotesco, tá? Quixotesco. Ok, gente? É um personagem que contesta a todo momento o poder absoluto dos senhores de engenho, o poder absoluto da polícia nordestina, o poder absoluto, inclusive, dos cangaceiros. Ele desafia os cangaceiros em nome da honra, em nome da justiça, em nome dos mais fracos, em nome da nobreza. Tá? Ao mesmo tempo que o personagem Capitão Vitoriano ele é nobre, ele apresenta uma personagem multifacetada, né? Ele é um liberal humanista, mas ele também adere ao uso das forças e do poder das armas para chegar a essa liberalidade. Essa personalidade multifacetada não denigre o grande humano que esse capitão Vitoriano é. É um personagem famosíssimo, viu, gente, da literatura brasileira, assim como é Brás Cubas, né? Assim como é Capitu, assim como é Bentinho, né? Ok? É um personagem famosíssimo, assim como é Fabiano, do Vidas Secas, tá? O personagem quixotesco mais famoso da literatura brasileira é o Capitão Vitoriano, do romance Fogo Morto, de José Lins do Rego. Ok, gente? Tudo bem? Então estudamos de uma maneira mais ampla aí o romance Fogo Morto. Quarto autor, e o penúltimo autor que nós vamos estudar é Jorge Amado, né? É representante da Bahia. O livro do Jorge Amado, que está aparecendo mais nos vestibulares agora, é o livro Capitães de Areia, de 1937. A crítica costuma dividir a obra do José de Amado, do Jorge Amado, da seguinte maneira, gente. Romances proletariados. São romances da vida rural e da vida citadina de Salvador, né? Romances com forte apelo social. Romances de depoimentos líricos engajados, tá? São romances que têm como temas as rixas, né?
as rixas baianas, né? E os amores chamados Amores de Marinheiros. Ok, gente? A terceira parte que é dividida o romance do Jorge Amado é os romances da região do Cacau, né? Esses romances vão representar lutas entre os coronéis dessa região do Cacau e os exportadores dessa matéria-prima, tá? E por último, os romances de crônicas de costumes, fase desengajada, né? Esses romances de costumes, essas crônicas de costumes da Bahia, do Jorge Amado, são focados mais no que a gente chama do pitoresco, focados no saboroso, focados no gorduroso, focados no apimentado costume baiano. Aí nós teremos a Dona Flor e seus dois maridos, né? Nós teremos Gabriela, Cravo e Canela, né? Esses romances pitorescos, inclusive com tom de sexualidade. Ok, gente? Tudo bem? Da sexualidade baiana, tá? Capitães de Areia, 1937. É um retrato do cotidiano de um grupo de meninos de rua que vivem em Salvador. Retratos do cotidiano de meninos de rua, de um grupo, de um bando de meninos de rua que vive em Salvador. O livro, gente, é importante eu falar isso porque é o que mais cai em vestibular também, né? O livro começa com caráter jornalístico. O livro começa exatamente com uma reportagem intitulada assim, ó, Crianças Ladronas. Quem são essas crianças ladronas? São os meninos de rua. São os bandos, né? Um famoso bando de Salvador, conhecido como Capitães de Areia, porque eles vivem também na areia da praia de Salvador, né? No centro de Salvador, mas também na areia da praia, tá? Então o romance começa exatamente com essa reportagem, né? Crianças ladronas, tá? E depois dessa reportagem nesse jornal, vários leitores mandarão cartas para esses jornais especificando esse assunto. A primeira carta que chega ao jornal é a carta do secretário-chefe de polícia, afirmando que esses bandidos, né, que são crianças, que são adolescentes, crianças, meninas de rua, né, que esses bandidos, né, devem ser extirpados da sociedade. Olha a carta que o secretário-chefe de polícia fala. E que esses bandidos, na verdade, eles não são presos por causa do juiz de menores. Do juiz de menor. Aí, quem manda a carta para o jornal? O juiz de menor. Fala que não, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do secretário, é da polícia baiana, da polícia de Salvador. Olha, vocês já viram isso, né? A jogada da culpa de um lado para outro dentro das instituições governamentais. A instituição chefe de polícia jogando a culpa para a instituição do juiz. A instituição do juiz jogando a culpa para o chefe de polícia. Vocês já viram isso antes? Aí, uma outra mulher manda uma carta para o jornal referente ao assunto. Que esses meninos que estão na rua, na verdade, são meninos que passaram pelo reformatório, uma instituição governamental. Mas esses meninos preferiram sair do reformatório porque o reformatório os maltrata. O reformatório não tem um plano social. O reformatório de Salvador, o reformatório da Bahia, uma instituição governamental que não tem um plano social de angariar esses meninos que se perderam na vida de uma forma e de outra. Então a mulher denuncia: o meu próprio filho esteve no reformatório, mas esse reformatório o maltratou. E ele preferiu sair desse reformatório devido aos maus tratos. Tá? Aí o jornal recebe uma carta de um padre que convive com esses meninos de rua e conhece a realidade dos reformatórios. E o padre confirma essa denúncia da mãe dos reformatórios de Salvador. O padre fala: eu sei, porque eu vivo com esses meninos de rua e vivo nesses reformatórios. Eu sei, essa mãe está com a razão. Os reformatórios de Salvador não reformam o humano. Muito pelo contrário, deformam o humano.
Outra carta, e última carta daí, referente à notícia, né? Dos meninos ladrões. É a carta que envia o diretor do reformatório. O diretor do reformatório dizendo: é tudo mentira! O que eles estão dizendo? O meu reformatório é o reformatório da Bahia, o reformatório de Salvador é um reformatório exemplar. Aqui tem comida, aqui a gente trata os adolescentes como humanos. É mentira isso! É mentira! Não trata nada, é mentira! Ou seja, a hipocrisia desses diretores sociais. Vocês veem isso hoje? Jorge Amado já via isso. E parece que nada mudou. A tônica do romance, então, gente, do romance Capitã de Areia, é uma tônica de descaso social. É uma tônica de abandono do Estado referente a esses adolescentes, referente a essas crianças, que de uma forma ou de outra foram para a rua. Cada um tem a sua história. Cada um tem o porquê de estarem na rua. E o Estado não consegue resgatar esse ser humano. Então, a tônica do romance é o descaso social. Cada personagem tem uma história de abandono. Cada personagem tem uma história de morte na família, que morreu o pai, morreu a mãe, não tem mais nenhum familiar, essa criança ficou sozinha. Irmão ficaram sozinhas, foram para a rua. Cada personagem desse bando de Capitães de Areia tem uma história de abuso sexual da família. Tem uma história de frustração com seus familiares. Tem uma história de doença. Por isso que essas crianças foram para a rua. E qual que é o papel do Estado? Qual que é o papel do governo? Resgatar. Só que não acontece isso. Aí essas crianças se juntam em bandos. E o bando mais famoso da Bahia, de acordo com o livro Romance Capitã de Areia, é um bando chamado Capitã de Areia. Tá? Tudo bem? Certo, gente? A sociedade baiana, ou a sociedade em si, no geral, não só da Bahia, acham que esses adolescentes, que essas crianças, são bandidos. Bandidos sem recuperação. E as instituições sociais governamentais, os chamados reformatórios na época, não apresentam nenhum projeto de acolhimento. Muito pelo contrário, é um projeto de maus tratos. Aí que acontece? Essas crianças que são resgatadas da rua e colocadas nos reformatórios, elas sentem o quê? Elas sentem que elas estão mais protegidas na rua do que no reformatório. Aí elas fogem do reformatório. Tá certo, gente? No romance Capitã de Areia, gente, tem passagens significativas que eu preciso falar para vocês. Tem capítulos significativos. Tem um capítulo do romance Capitã de Areia que chama As Luzes do Carrossel. Carrossel simboliza o quê? Brincadeira. Carrossel simboliza infância. Carrossel simboliza o interior da criança. Olha que capítulo maravilhoso, que capítulo mágico, né? Os bandidinhos, os Capitães de Areia, encontram um carrossel abandonado. E esses bandidos, entre aspas, começam a brincar nesse carrossel abandonado, tá? Esse carrossel é decadente, está quebrado, não gira muito bem, mas eles brincam. O bando, né, Capitães de Areia, brincam nesse carrossel. O que representa esse capítulo, então, gente? Representa que essas crianças que foram à rua, né, que estão na rua, que pedem comida, que roubam dinheiro, que roubam turistas, que roubam a sociedade, que roubam casas, essas crianças não tiveram infância. Partiram para a idade adulta de uma maneira abrupta, totalmente abrupta. E quando eles enxergam, quando eles veem um carrossel, a criança que está, essa infância que está no interior deles e não no exterior, porque o exterior é adulto, porque o exterior é problemático, né? Devido à relação social, mas dentro deles, crianças de 11, de 9, de 10, de 12 anos, ainda existem no interior deles essa criança. E o carrossel vai simbolizar essa essência
que a infância ainda tem nesses personagens, tá? Essas crianças estão socialmente desamparadas, tá? É isso que representa o capítulo A Luzes do Carrossel Japonês. Tem um capítulo chamado Família, muito, muito interessante. O que fala esse capítulo, gente? O que representa esse capítulo? Representa o abandono da família. Essas crianças nunca tiveram amor familiar. Os pais brigam, os pais se separam. Aí nem a mãe nem o pai quer ficar com o filho. O filho passa a ser um estorvo na vida tanto do pai como da mãe. Ou às vezes, ao contrário, o pai e a mãe desejam que eles fiquem com outra família, porque aquela família vai tratar melhor. Ou pior, desejam, tiveram um filho, e esse filho foi abandonado, essa criança foi abandonada bebê. Ou essa criança foi abandonada quando tinha 6, 7 anos de idade. Família. Que família essas pessoas têm, essas crianças têm? Tem um personagem no romance que é um personagem chamado Sem Pernas, né? Ele é um espião do grupo. Ele tem talento para dissimulação. Ele se infiltra nas famílias, gente, porque ele é órfão, né? Aí as famílias ficam com dó e adotam o Sem Pernas, né? O Sem Pernas, ele é manco, né? Aí ele passa a informação do cotidiano dessa família para os capitães de areia. Aí tem uma certa vez que os capitães de areia vão e furtam essa família. Mas tem um momento do livro em que o Sem Pernas vai ficar indeciso. Tem uma família que o trata tão bem, tão amorosamente bem, que ele vai ficar indeciso. E agora, eu vou passar a informação dessas famílias para o Capitão de Areia, para o Capitão de Areia entrar aqui na casa e furtar as coisas? Ele fica indeciso. Há um conflito. E ele escolhe a lealdade do grupo. Tá? Outro capítulo importante, gente, é Dora Mãe. Dora Mãe é uma criança, uma adolescente de 13 anos de idade, que chega no Trapiche. Trapiche é o local onde os capitães de areia moravam, né? Quando a Dora Mãe chega, porque perdeu os pais por uma doença, né? Tanto o pai e a mãe não tem onde mais viver, a Dora Mãe chega no Trapiche, o primeiro sentimento que os adolescentes têm é um sentimento de uma visão libidinosa. Ó, uma mulher chegando aqui, de 13 anos de idade. Mas aí devagarzinho, essa Dora Mãe, essa Dora, a personagem Dora, vai cuidar desses adolescentes com 13 anos de idade. Vai costurar, vai cuidar da febre. Aí eles veem a Dora Mãe agora não com olhar libidinoso, mas com olhar materno. Tudo certo? Certo, gente? É uma obra forte, gente, é uma obra forte, né? Que o narrador vai revelar os pensamentos das crianças, muito lindo essas cenas, né? A obra não possui um personagem principal, tá? O bando é um coletivo. E o final da história, gente, cada um vai ter o seu destino, ok? Cada um vai ter o seu destino. Encerrando a aula agora, Érico Veríssimo, né? Representação do Sul, gaúcho, romance Caminhos Cruzados, 1935. A obra do Érico Veríssimo é dividida também em várias partes. Romance urbano, que representa a vida da pequena burguesia, porto-alegrense. O romance histórico, que vai contar a história do Rio Grande do Sul, o famoso romance O Tempo e o Vento, né? O Tempo e o Vento, são 300 anos, mais ou menos, de história, né? E o romance político, né? Que é a denúncia do autoritarismo e as violações dos direitos humanos. O principal romance que está aparecendo nos vestibulares agora são Caminhos Cruzados. Tá certo, gente? No prefácio dos Caminhos Cruzados, e não só nos Caminhos Cruzados, mas em outros livros, o Érico Veríssimo adora escrever o prefácio criticando a sua própria obra. Olha só. Criticando o que ele acha tá de errado, criticando o que ele acha certo, né? E dando orientações para o leitor de como a obra pode ser vista, pode ser lida, tá? Então os prefácios do Érico Veríssimo representam a voz do autor. O Érico Veríssimo compartilha com o leitor a sua opinião crítica, a sua opinião sobre a obra, tá? Importantíssimos prefácios do Érico Veríssimo. O Caminhos Cruzados, gente, é um romance urbano de introspectiva psicológica. É um verdadeiro painel das diversas camadas sociais de Porto Alegre, tá? É um romance que vai estar, que não vai aceitar, né? É uma crítica de inconformismo às desigualdades sociais, principalmente aos abusos da burguesia à classe mais baixa, tá?
É uma cidade inteira. Eu costumo dizer que o romance Caminhos Cruzados, gente, é uma cidade inteira que aparece nas páginas do livro. É a vida de diversos tipos. É uma composição mural de vários tipos da sociedade. Prostitutas, professores, desempregados, pobres, tuberculosos, analfabetos, adolescentes, ricos. Olha, é um mural da sociedade, tá? O livro usa uma técnica importante que chama técnica do contraponto. O que é essa técnica do contraponto, gente? É assim, ó. Ao mesmo tempo, são representações fragmentárias, é o contraponto. Sem ter um foco narrativo central. Existem vários focos narrativos. Então não tem um foco narrativo catalisador. O romance ele vai mesclar pontos de vistas diferentes. É o chamado contraponto, tá? Pra vocês terem uma ideia, o romance começa numa manhã de sábado e termina numa noite de quarta-feira. São 5 dias. 5 dias. Numa ordem cronológica e numa ordem psicológica, tá? Esses 5 dias refletindo a cidade de Porto Alegre. Ou seja, Érico Veríssimo coloca Porto Alegre no mapa da literatura brasileira. Foi ele, Fernando Veríssimo, que fez isso, tá? Ok, gente? É uma narrativa fragmentada, e não linear, com alternância constante dos núcleos. Eu falei vários núcleos, né? E tem ausência de um núcleo central e também uma ausência de desfecho. É um romance sem desfecho. Sem desfecho. Nós não vamos saber o que vai acontecer com aquele, com este com outro personagem no final, tá? Nós temos os chamados núcleos dos ricos e nós temos os chamados núcleos dos pobres. Acontece o que, gente? Acontece o que a gente chama de relações horizontais e de relações verticais. Relações horizontais e verticais é o seguinte: núcleo do rico pode se conectar com o núcleo do pobre. Núcleo do pobre pode se conectar com o núcleo do rico. E também os núcleos podem se conectarem entre si, tá? Por isso que chama relações horizontais e relações verticais. Por isso que chama histórias cruzadas, caminhos cruzados. Caminhos cruzados, gente, é um corte transversal de uma sociedade totalmente mesclada, tá? E o Érico Veríssimo constrói essa sociedade de uma forma caricata. Não é o exagero da caricatura, mas é o tópico da caricatura, é o formato da caricatura, né? Ok? Belezinha? Isso é Caminhos Cruzados. Ok, gente? Bom, encerramos essa primeira parte da aula. É impossível, né, gente? É impossível você dar Graciano Ramos também agora, tá? Preparei uma apostilinha para vocês de 32 páginas, de mais ou menos 30 e poucas páginas, de tudo que eu falei aqui. Pedi para vocês mais ou menos acompanhar a apostila que eu escrevi para vocês aí. Tá certo, gente? Essa apostila tá completinha. É o que vocês precisam saber de todos esses autores que nós trabalhamos, tá? Ok? Nós vamos trabalhar mais especificamente com alguns autores do ano que vem, porque nós vamos analisar no terceiro colegial, junto com vocês, nós vamos analisar todas as obras da FUVEST, todas as obras da Unicamp e mais obras que a gente vai colocar para vocês, tá? Então, por exemplo, Caminhos Cruzados. Nós vamos analisar muito melhor o ano que vem, porque faz parte também de uma relação de livros que caem nos vestibulares. Beleza? Tudo bem, gente? Então, aqui é só uma introdução para o ano que vem, tá? Mas aproveite a apostila. Beijo para vocês.